Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? Sejam muito bem-vindos para essa videoaula. Nesse encontro de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre uma ETF recém-criada na B3. Trata-se de uma ETF, que é um fundo fechado negociado em bolsa, que replica a carteira de fundos imobiliários do IFIX. A pergunta é, será que vale a pena investir em fundos imobiliários por intermédio de uma ETF? Nesse vídeo, o meu propósito é apresentar para você as características dessa ETF, pontos positivos e pontos negativos, e ao final, meu objetivo é que a gente possa avaliar se faz sentido ou não ter exposição em fundos imobiliários via ETF. Se você é novo aqui no canal, aproveita a oportunidade e já se inscreve. Toda semana eu tenho postado um vídeo novo e eu tenho certeza que esse conteúdo pode agregar muito valor para você. Bom, pessoal, já estou no site aqui da gestora XP, só para a gente poder fazer uma avaliação dessa ETF, que é a primeira ETF de fundos imobiliários criada no Brasil. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma ETF. Basicamente, uma ETF é um fundo fechado que replica um índice de referência. Nesse exemplo, a gente está falando do fundo que replica o IFIX. No caso, existem basicamente dois tipos de fundos, abertos e fechados. A principal diferença entre eles é que quando você negocia um fundo fechado, você não consegue resgatar o seu dinheiro. Você precisa vender as suas cotas no mercado secundário, por intermédio do home broker, para que você possa reaver os seus recursos. Em um fundo aberto, você solicita o resgate e o gestor daquele fundo é responsável por devolver o seu dinheiro, basicamente. Outra diferença de um fundo fechado, uma ETF, para um fundo aberto, é que em um fundo aberto, a tributação ocorre diretamente na fonte e no caso de uma ETF, que é um fundo fechado, a tributação precisa ser aferida pelo investidor. Então, o investidor é responsável por recolher os tributos em caso de ganho de capital. Basicamente, esse ETF busca um retorno aderente ao índice de referência, no caso do IFIX. A gente precisa entender que qualquer tipo de ETF tem um código de negociação. Nesse caso, esse código para essa ETF de fundos imobiliários é o XFIX11, que você pode colocar no seu home broker caso você queira comprar ou vender esse ativo. E claro, pelo fato de você estar delegando a compra desses fundos imobiliários, você vai pagar uma taxa de administração. Essa taxa de administração serve para remunerar o gestor para que ele possa fazer a compra desses ativos. Esse fundo especificamente cobra uma taxa de 0,30, que eu considero que é compatível para o mercado de ETFs no Brasil. A gente vai perceber que o gestor coloca alguns benefícios de uma ETF. O primeiro seria o baixo custo, que está relacionado a você comprar uma carteira sortida de fundos imobiliários com uma única ordem, e aí você paga ali a taxa de administração. E uma outra vantagem seria uma liquidez, já que você tem acesso a reaver o seu dinheiro no momento que você vender as cotas dessa ETF no mercado secundário. A gente vai perceber que basicamente uma ETF tem três principais vantagens. A primeira é diversificação. Com uma única compra você tem exposição a vários ativos. No caso dessa ETF, você compra uma cota e você tem exposição atualmente a 81 fundos imobiliários. A segunda vantagem que eu vejo é a praticidade. Você compra uma única cota e automaticamente você já está exposto a vários ativos simultaneamente. Imagine se você tivesse que fazer isso individualmente, comprar ali 81 fundos imobiliários. E a terceira vantagem que eu vejo é a acessibilidade. Com R$10 ou aproximadamente isso, você consegue comprar uma cota unitária dessa ETF. Por se tratar de um ativo de renda variável, a cotação desse papel vai sofrer oscilações. E você pode ter acesso ao histórico de cotas na página da gestora, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Agora, um ponto importante que a gente pode observar está associado à composição da carteira, para que eu possa identificar quais seriam os fundos imobiliários que eu teria dentro do meu portfólio, investindo de forma indireta através de uma ETF. A gente vai perceber que atualmente a composição da carteira tem como principal peso KNRI11, com 5,16, e os demais ativos a gente consegue ver aqui embaixo com as suas proporções. Obviamente, essa carteira passa por ajustes para que ela se mantenha aderente ao IFIX, e essa é uma responsabilidade do gestor do fundo para que possa manter essas proporções do portfólio. Bom, e aí você pode estar se perguntando o seguinte, Michel, qual que é a expectativa de retorno desse fundo imobiliário? Bom, por se tratar de uma aplicação de renda variável, a gente não tem uma expectativa de retorno, mas a gente pode observar o histórico de rentabilidade que já passou em relação ao índice de referência, que no caso é o IFIX. A gente consegue observar aqui que durante esse período de avaliação, o IFIX apresentou uma rentabilidade superior
ao índice Bovespa. Eu não gosto de fazer esse comparativo porque eu considero que são mercados distintos, apesar de serem caracterizados como mercado de renda variável. De todo modo, eu considero que um mercado pode complementar o outro. Então é por isso que é importante você priorizar a diversificação e ter exposição à bolsa e fundos imobiliários em renda variável é interessante para que você possa ficar diversificado. Outro ponto que você pode observar na página da gestora, que contempla informações importantes, está na aba Documentos, onde você pode ver os principais fatores de risco, o índice, a composição do índice de referência e também o regulamento do fundo. Bom, eles têm algumas vantagens para você dessa ETF. Mas, como qualquer tipo de investimento, existem desvantagens também. E é isso que a gente vai avaliar agora. A primeira desvantagem que eu vejo de uma ETF é que ela é um fundo fechado passivo. Ou seja, o gestor não tem como objetivo bater um determinado índice de referência. Ou seja, se você investir nessa ETF, a sua expectativa de rentabilidade está associada à variação do IFIX. Eu prefiro normalmente utilizar fundos de gestão ativa, onde o gestor tem como objetivo bater um determinado índice de referência. Então esse é o primeiro ponto negativo. Uma outra desvantagem que a gente pode caracterizar aqui é a não distribuição de rendimentos. Diferentemente de quando você compra um fundo imobiliário por conta própria, você comprou, vai receber um rendimento ali, cai diretamente na sua conta, livre de imposto de renda. No caso dessa ETF, esse dividendo vai entrar para o fundo e vai ser automaticamente reaplicado. Pode ser uma desvantagem, principalmente se você quiser ter acesso a esse dinheiro, mas pode ser uma vantagem, principalmente para quem quer reaplicar os dividendos, porque se você está delegando isso para o gestor, você vai acabar economizando tempo. Agora, a principal desvantagem da ETF, sem dúvida, é a tributação sobre os rendimentos. Quando você adquire um fundo imobiliário, você recebe um determinado rendimento, esse rendimento é isento de imposto de renda. No caso de uma ETF, como o dividendo é reinvestido dentro do fundo, para você ter acesso a esse dinheiro, você precisa vender as cotas. E aí vai acabar sofrendo a tributação. No caso dessa ETF de fundos imobiliários, a tributação sobre ganho de capital é a mesma do fundo imobiliário, 20%. E aí você vai acabar pagando imposto indiretamente sobre esses rendimentos. E se você fizesse a compra diretamente na bolsa, esses rendimentos seriam isentos de imposto de renda, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E a última desvantagem que a gente pode listar aqui está associada à questão do custo operacional. Como você está delegando a compra de fundos imobiliários para um gestor, você vai pagar uma taxa de administração. Se você fizesse a compra por conta própria, você evitaria esse custo de remuneração do gestor. Bom, após essas avaliações, a conclusão que a gente pode chegar é a seguinte: se você é um investidor que não tem tempo ou não quer demandar tempo para montar uma carteira de fundos imobiliários, talvez a ETF seja a melhor opção. Já por outro lado, se você é um investidor que detém tempo e gosta de estudar fundos imobiliários para gerir de forma ativa o teu portfólio, a melhor opção seria você montar sua carteira por conta própria. Espero que esse vídeo possa ter agregado valor para você. Um grande abraço e até o próximo encontro.